É mais barato. A ligação é cara, né? A ligação. Vai colocar dentro de Deus, Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salvai-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essas são palavras. Senhor Presidente, caros colegas vereadores e do público, 2 anos se passaram nessa administração e nós pessoalmente não tivemos oportunidade, né? No dia de hoje eu quero entrar com um voto de congratulações e parabéns para a administração do município, senhor prefeito Sérgio Nunes. Tem certo que é uma administração alta, mas sempre tem procurado entrar em equilíbrio. Um equilíbrio que vai se juntando aos anseios e às necessidades da população. Essa administração tem procurado, sobretudo, a população que mais necessita, dar aquelas condições que eles precisam no dia a dia. É certo que foram criadas escolas, tem uma nova escola no Residencial Primo, escola no Parque do Novo Mundo, e também uma coisa muito importante, que é o loteamento industrial. Agora, esse loteamento industrial também foi pensado coisas que caminham junto com esse loteamento industrial, o que foi a criação do Senai aqui em Boituva, para que a mão de obra de Boituva seja qualificada e possa dar ênfase a esse parque industrial que vai instalando pouco a pouco no nosso município. A parte disso, o loteamento popular também, que muitos ficaram, mas que estão vendo que está caminhando já com muitas obras de saneamento básico, escolas e obras também para a saúde da população. Queríamos também parabenizar que essa administração sempre tem procurado os anseios dessa população realmente que estava dizendo e está também tratando nesse momento de regularizar aquela situação daqueles moradores que não moravam, não foram para o Parque Novo Mundo, mas sim já estavam morando há muito tempo nessa área do antigo Matadouro. Esperamos que o senhor prefeito consiga deixar essa população feliz com esses atos de bravura, muito obsessiva por querer solucionar esses problemas, mas sabe que muitas almas estão felizes e contentes. Existem aqueles que estão criticando, mas nós cremos que os corações estão muito mais felizes com essa administração. Então, quero que fosse registrado no dia de hoje um voto de congratulações para essa administração do senhor prefeito Sérgio Nunes.
porque está indo de encontro com bastante equilíbrio junto à camada mais necessitada da população. Esperamos que com isso ele possa seguir trabalhando e seguir fazendo a justiça e coisas boas. Temos os anseios desse pessoal também do antigo Matadouro, e o prefeito está muito preocupado e está querendo solucionar esse problema. É tudo que tinha a dizer, senhor presidente. Passo as mãos dos senhores vereadores. Passa da última reunião para conhecimento dessa. Vamos dar início ao expediente. Passando as mãos do secretário, ofício 06895, o senhor prefeito Manuel Sérgio Ministro. Última 2 de março de 95, senhor presidente. Em resposta à indicação 2/95 do vereador Arley Cardoso, informamos que já determinamos o setor competente que são as providências cabíveis. Sem mais saudações, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Uma cópia. Providenciado. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura, ofício 06995, também o senhor prefeito municipal. Boituva, 2 de março de 95, senhor presidente. Em extensão ofício 4/95 desta Casa de Leis, informamos que essa administração já se manifestou quanto à baixa assinada dos moradores do Jardim América no tocante à iluminação da praça. Para melhor conhecimento, anexamos cópias do ofício 21/95 e 27 de 1 de 95 sobre o assunto. Sem mais saudações, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos para a leitura, ofício 054, também o senhor prefeito municipal. Boituva, 2 de março de 95, senhor presidente. Em resposta à indicação 4, indicação 6 e indicação 7 do vereador Valdir de Campos, informamos. Oficiamos a Telesp com a instalação de orelhão na rua Guilherme Primo, proximidade do número 190, cópia anexa. Os painéis que estão sendo instalados na rua Coronel Geremote servirão à municipalidade no tocante aos festejos que ocorram nos diversos meses do ano. Qualquer alteração que haja no planejamento, comunicaremos ao vereador. Informamos que oficialmente existem 3 pessoas cadastradas dessa municipalidade e estamos oficiando as mesmas, solicitando que as normas sejam respeitadas. Sem mais saudações, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos, senhor secretário, ofício 076, 95, também o senhor prefeito municipal. Boituva, 3 de março, senhor presidente. Em atenção ao ofício 19/95 de Vossa Excelência, estamos encaminhando anexo a cópia da Lei Municipal número 710/91, de 10 de 9 de 91, que autoriza o Executivo a alienar imóvel que especifica. Sem mais saudações, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos, senhor secretário, ofício 025/95, endereçado ao senhor vereador José. Boituva, 6 de março de 95, do senhor. Pelo presente, atendendo ao requerimento formulado por Vossa Senhoria, aprovado que foi por esta Câmara Municipal, temos a informar do seguinte. Como toda solicitação contida de esfera do Executivo, passamos o mesmo às mãos do senhor prefeito, o qual nos mandou a resposta e parecer de sua assessoria jurídica solicitado por Vossa Senhoria. De nossa parte, só cabe os pareceres das comissões, os quais já se encontram inseridos nos respectivos projetos. Serve no procedimento de atendimento de Vossa Senhoria, subscrevemos muito cordialmente Valdivino Antônio Marcusco, presidente. Segue anexo a resposta ao requerimento. O gerente geral, pudesse também ter a resposta, Boituva, 2 de março de 95, senhor presidente. Em resposta ao requerimento 4/95 da autoria do vereador Getúlio Ferraz da Silva, aprovado por esta Casa de Leis, informamos. Primeiramente, os considerados formulados são destituídos de qualquer fundamento. 1.1. Não há qualquer alteração
doação de lotes previstas pela Lei Municipal número 796, de 29 de setembro de 92, simplesmente com o projeto de lei 3/95, de 7 de 2 de 95, pretende exatamente disciplinar as doações de lotes e retornar ao patrimônio público em decorrência da aplicação da Lei 796/92. 1.2. Inexiste qualquer situação litigiosa com referência ao loteamento Novo Mundo. O que existe são diversas ações promovidas pela Prefeitura decorrentes das expropriações. O expropriado não promove nenhuma ação contra a Prefeitura com referência à implantação do loteamento, o que ele pleiteia como réu obter valor maior no preço da terra, preço esse já depositado conforme a avaliação judicial. Pareceres jurídicos. No nosso entender, os pareceres jurídicos nos projetos de lei são de competência exclusiva da Comissão de Justiça e Redação dessa Casa de Lei, a quem compete verificar a constitucionalidade ou não dos mesmos. Esclarecemos que esse Executivo, ao elaborar os seus projetos de lei, já analisa todos os seus aspectos legais e constitucionais, de modo que nenhum desses projetos é encaminhado irresponsavelmente. Anexamos pareceres exarados antes do envio dos projetos de lei. 3. Aquisição de área. Causou-nos estranheza a aprovação do requerimento sobre a aquisição da área de 260 mil metros quadrados por esta Casa de Lei, haja visto que o projeto de lei 7/95 é claro, objetivo, evidente, cristalino, que trata-se de autorização legislativa em cumprimento aos dispostos do artigo 3º, inciso 8º da Lei Orgânica do Município, autorizar a aquisição de bens imóveis. Como decorrência dessa autorização, obriga o Executivo a cumprir os dispostos do artigo 23, parágrafo 3º, abre aspas, a concorrência, modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor do seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, fecha aspas, da Lei de Licitação 8666/93, de 21 de junho de 93, atualizada pela Lei 8.883, de 8 de junho de 94. Diante da exposição acima, são absurdas e descabidas as afirmações do vereador Getúlio Ferraz da Silva, abre aspas, se convoca para uma reunião o proprietário do imóvel ou seu procurador, fecha aspas. Abre aspas, quais as condições impostas pelo procurador, quais ações o mesmo pretende retirar, pois o próprio projeto de lei estabelece que a aquisição será através de licitação. Destinação das áreas. Também é absurdo e descabida a indicação do vereador Getúlio Ferraz da Silva, abre aspas, quais as áreas se destinarão para indústrias e quais as áreas se destinarão para lotes residenciais, fecha aspas. Somente poderemos responder tal indagação após o encerramento do processo licitatório, quando passaremos a conhecer a localização do imóvel, sua topografia e sua área. Sem mais saudações, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Pega anexo para a cópia dos pareceres. Faça as mãos, senhor secretário, ofício recebido do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ministério Público do Estado de São Paulo, Boituva, 6 de fevereiro de 95, ofício 17, senhor presidente. Pelo presidente, venho comunicar a Vossa Excelência que no dia 1º de fevereiro de 1995, assumi como titular o cargo de promotor de justiça de Boituva. Aproveito a oportunidade para apresentar meus processos de consideração. Io Sara Brandão de Almeida, promotor de justiça. Faça as mãos, senhor secretário, correspondência do Candélio. Tapetininga, 22 de fevereiro de 95, senhor presidente. Tendo em vista a possibilidade de cumprimento do artigo 10 do Estatuto desse Conderge, o Consórcio de Desenvolvimento da Região do Governo da Tapetininga solicita a Vossa Excelência a indicação de um nome para compor o Conselho Fiscal do mesmo, se possível até o dia 10 de março. Cordiais saudações de Líder Carlos Lisboa, presidente. Essa presença no meio, vereador Nivaldo de Assis. Faça as mãos, senhor secretário. Indicação 0795. Vereador Antônio Carlos Pereira. Indicação 795, senhor presidente. Essa reunião
se encontra a estrada de Porto Feliz Sorocaba, principalmente no trecho compreendido entre a rodovia Castelo Branco e a Avenida Ipanema. Além da falta de acostamento em muitos trechos, são inúmeros os buracos e incêndios na pista, os quais colocam em constante risco a vida dos usuários da referida rodovia. Considerando a importância para a região da referida rodovia no trecho acima mencionado, indicamos os termos regimentais que encaminhada a solicitação à Secretaria de Transporte para que se proceda ao recapeamento ou pelo menos sejam tapados buracos externos da referida rodovia. Solicitamos ainda seja encaminhada a cópia da presente aos deputados Israel Tex e Antônio Carlos Panucci, solicitando aos membros da empenho atendimento do pedido ao formulário. Para das sessões para demais, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Está à disposição dos colegas. Se puder arranjar para mim, manda uma cópia para a Rosqueria. Será encaminhado. Faça a nota da secretária de indicação 0895, vereador João Batista Correia. Indicação 8/95. Senhor Presidente, indico a mesa para o ouvido plenário seja solicitado à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo informações sobre a possibilidade de Boituva sediar a realização de exames supressivos de primeiro e segundo grau, a exemplo de o que já acontece em Sorocaba. Os referidos exames são feitos anualmente para eliminação dos diversos disciplinas constantes do currículo supressivo. Sala das sessões, 6 de março de 95, João Batista Correia, vereador. Faça as mãos, senhor secretário, indicação 0995, também do vereador João Batista Correia. Senhor Presidente, indica a mesa para o ouvido plenário seja oficial de superintendência do Departamento de Estrada de Rodagem, DF, no sentido de que sejam tomadas providências cabíveis para a melhoria e conservação do acostamento da rodovia Sérgio José Sartorelli, Boituva e Peró, pois o referido acostamento atualmente inexistente e com a implantação de indústrias que vem acontecendo às margens da cidade da rodovia, o trânsito de bicicletas naquela via está se tornando intenso, oferecendo grande risco de acidentes graves. Sala das sessões, 6 de março de 95, João Batista Correia, vereador. Faça as mãos, senhor secretário, para a leitura, indicação número 1095, também do vereador João Batista Correia. Senhor Presidente, indico a mesa para o ouvido plenário seja oficial do senhor prefeito municipal, no sentido que sejam tomadas providências cabíveis junto ao departamento competente da prefeitura, visando a serem procedidas melhorias na rua José Árvore Biagione, após o cruzamento com a rua Manuel Santos Freire, pois aquela via, principalmente nos dias de feira livre, tem um trânsito relativamente acentuado. Sala das sessões, 6 de março, João Batista Correia, vereador. Faça as mãos, senhor secretário, para a leitura, indicação 1295, do vereador Vanderlei Tronco. Senhor Presidente, indico a mesa para o ouvido plenário no sentido de que seja oficiada a Superintendência da Celeste de Sorocaba, solicitando informações sobre a instalação em nossa cidade de uma central de telefonia celular. Tal providência se faz necessária tendo em vista que o potencial de telefones celulares em nosso município é muito grande, sendo, portanto, de extrema necessidade a instalação da referida central. Sala das sessões, 6 de março, Vanderlei Franco, vereador. Faça as mãos, senhor secretário, para a leitura, moção de congratulações 0495. Trata-se do vereador Antônio Carlos Nogueira. Moção de congratulações, senhor presidente. No início deste século, mais precisamente nos anos de 1915 e 1916, Boituva e toda essa nossa região estava impregnada pela epidemia da febre amarela. No meio de todos aqueles que, acreditando em Deus, oravam pelo término daquela epidemia, estava a dona Alexandrina Vercelino, a qual, com dedicação, caridade fraterna e fé, liderou a instalação em nosso município da paróquia de São Roque. Foi em virtude da epidemia que a querida dona Alexandrina Vercelino, a paróquia tem como padroeiro o glorioso São Roque.
A ele foram dirigidas as preces das famílias que tiveram pais e filhos contagiados pela febre amarela. Atendendo os apelos dos 8 ventos, coube ao bispo Dom Lucas Antunes de Souza instalar oficialmente, em 6 de março de 1916, há exatamente 79 anos, a paróquia de São Roque, a qual teve como primeiro pároco o padre Natália Pagliari. Num gesto de gratidão a São Roque, o atendimento de seu pedido, Dona Alexandrina Vercelino construiu a primeira capela de Boituva, a qual estava localizada nas imediações da Praça Santa Cruz. Desde o padre Natália até hoje, com o padre Ramiro Lourenço de Oliveira, diversos párocos aqui passaram, deixando cada um deles um pouco de suas vidas e uma história que, pela fé da comunidade católica, estará sempre viva e presente na história de Boituva. Assim sendo, senhor presidente, apresentamos a presente moção de congratulações para a boa comunidade católica de Boituva na pessoa do padre Ramiro Lourenço de Oliveira, pela data histórica que hoje comemoramos, externando certamente em nome dessa comunidade a nossa gratidão para com Dona Alexandrina Vercelino. Afinal, pela dedicação dos pastores da igreja, a semente continua dando muitos frutos. Sala das Sessões, 3 de março de 95, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Presente moção de congratulações de 495, quem contra em discussão. Quem contra em votação. Os vereadores que concordarem devem sentar, e discordarem devem aprovar. Disposição. Aprovação do senhor secretário, aprovação de pesar, vereador 95, vereador. Senhor presidente, propomos a mesa após o ouvido plenário seja consignada em ata e oficiada à família um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Alcides Sonsim recentemente acontecido. O senhor Alcides Sonsim, filho de tradicional família de nossa cidade, muito contribuiu com seu trabalho simples e honesto para o engrandecimento de nossa cidade. Propomos mais ser oficiado ao senhor prefeito municipal, sugerindo o nome do senhor Alcides Sonsim para ser colocado em uma rua ou próximo da municipalidade. Sala das Sessões, 6 de maio de 95, Rodriguinho Antônio Marcúcio, vereador. Presente moção de pesar, vereador 25, 50 em discussão. Quem contra em votação. Vereadores que concordarem devem sentar, se discordarem devem levantar. Aprovado. Já está perguntando para a política aqui. Pois não. Aprovou, senhor secretário, a moção de pesar, número 395, da autoria do vereador Vanderlei Franco. Senhor presidente, propomos a mesa após o ouvido plenário seja consignado em ata e oficiada à família um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Aldo Pacheco, recentemente acontecido. O senhor Aldo Pacheco, filho de tradicional família de nossa cidade, muito contribuiu com seu trabalho simples e honesto para o engrandecimento de nossa cidade. Propomos mais seja oficiado ao senhor prefeito municipal, sugerindo o nome do senhor Aldo Pacheco, para ser colocado em uma rua própria da municipalidade. Sala das Sessões, 6 de março de 95, Vanderlei Franco, vereador. Quem contra a discussão, moção de pesar, 0395. Quem contra em votação. Vereadores que concordarem devem sentar, se discordarem devem levantar. Aprovado. Peço licença. Eu peço licença para subscrever. Faça as mãos, senhor secretário, que emenda 0495, da autoria do vereador Antônio Carlos Nogueira. Senhor presidente, requeremos os termos regimentais após ouvido plenário seja oficiada a CETES, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, para que a mesma informe a esta Casa Legislativa se a fiscalização quanto à destinação de efluentes industriais é de sua responsabilidade. Sala das Sessões, 4 de março de 95, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Enquanto em discussão, requerimento 0495. Enquanto em votação. Vereadores que concordarem devem sentar, se discordarem devem levantar. Aprovado a votação. Faça as mãos, senhor secretário, para a leitura, requerimento 0595. Da autoria do vereador Antônio Carlos Nogueira. Senhor presidente,
Dentre as exigências que a Prefeitura Municipal de Boituva exigiu dos empreendedores do loteamento Vale do Sol comercializados pela Modular, estão água, energia elétrica, demarcação, galeria de águas pluviais e iluminação pública conforme termos de caução. Diante das assim expostas, queremos termos regimentais seja oficiada Modular Empreendimentos Imobiliários para que a mesma informe essa Casa Legislativa quando terá início a instalação da iluminação pública e da rede de água. Referida solicitação deve-se ao fato do elevado número de construções existentes no local e principalmente pelo fato de que água e iluminação são fatores primordiais no dia a dia do morador daquele bairro. Sala das sessões, 4 de março, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Requerimento 0595 se encontra em discussão. Se encontra em votação. Os vereadores que concordarem permanecer sentados, que discordarem se levantar. Essa eleição do vereador para o inscrever também no segmento. Faça as mãos, senhor secretário, para a leitura do requerimento 0695, autoria também do secretário Antônio Carlos Nogueira. Senhor Presidente, em artigo publicado no dia 10 de abril de 92, o jornal Cidade de Boituva abordou a Fazenda Castelo, falando do acesso, da iluminação, da segurança e também da rede de água, onde enfatizou que a rede de água não tem prazo para chegar à Fazenda Castelo e só o fará quando forem duplicadas as adutoras de água bruta e tratada. Salvo engano da nossa parte, a SADESC recentemente aumentou a sua capacidade de abastecimento com a instalação de nova adutora. Assim sendo, senhor presidente, é que queremos nos termos regimentais após o ouvido plenário, seja oficiada a SADESC, para que a mesma informe esta Casa Legislativa que com a implantação da nova adutora haveria mudança no estudo feito em 91-92 para a implantação de rede de água no bairro Fazenda Castelo. Sala das sessões, 4 de março de 95, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Encontra em discussão o requerimento 0695. Encontra em votação. Os vereadores que concordarem permanecer sentados, se discordarem aprovado será Faça as mãos, senhor secretário, para a leitura do requerimento no 795, também do vereador Antônio Carlos Nogueira. Senhor presidente, requeremos termos regimentais após o ouvido plenário, seja oficiada a CETES de Sorocaba para que a mesma esclareça esta Casa Legislativa no que segue abaixo. Abre aspas. A rede distribuidora de água deverá estar implantada em condições adequadas de operação e manutenção e interligada à respectiva rede pública antes do início da ocupação dos lotes. Fecha aspas. Essa exigência técnica consta da licença de instalação de loteamento exibida pela CETES. Diante do assim exposto, perguntamos como fica a referida licença no caso do empreendedor ter comercializado os lotes cujos compradores já ocuparam os mesmos com a construção de suas respectivas casas sem que o empreendedor tenha cumprido a determinação da CETES. Sala das sessões, 4 de março de 95, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Requerimento 0795 se encontra em discussão. Se encontra em votação. Os vereadores que concordarem permanecer sentados, se discordarem se levantar. Faça as mãos, senhor secretário, para a leitura. Requerimento 0895 da autoria do vereador Antônio Carlos Nogueira, João Batista Correia e João Batista Neves de Campos. Senhor presidente, tendo sido formada a comissão nesta Casa Legislativa para participar na busca de soluções para alguns dos problemas que afetam o Hospital São Luís, requeremos da forma regimental e após ouvido plenário seja encaminhado o ofício à diretoria da Fundação Luiz João Brunito para que a mesma, se possível, informe esta Casa Legislativa o que segue abaixo, para que possamos avaliar e planejar formas de atuação. Primeiro, dentre os atendimentos realizados pelo Hospital São Luís, quantos são de Iperó? Segundo, no caso de pacientes trazidos pela ambulância de Iperó, e tendo eles necessidade de serem removidos para outras cidades, a remoção é feita pela ambulância de Iperó? Terceiro, existe alguma participação da Prefeitura Municipal de Iperó no que se refere ao custeio do plantão médico? Quarto, nos últimos 5 anos, 90, 91, 92, 93, 94, o município de Iperó destinou alguma subvenção ao Hospital São Luís? Se positivo, quanto e quando?
Quinto, para o ano de 95, houve ou existe algum entendimento quanto à subvenção pela Prefeitura de Iperó? 6. Tem a Prefeitura Municipal de Iperó ajudado o Hospital São Luís de alguma outra forma, sem ser com subvenção? Sala das sessões, 3 de março, Antônio Carlos Nogueira, João Batista Correia, Dr. João Batista Neto Fiscal. Requerimento 0895 se encontra em votação. Se encontra em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, se discordarem por explicação. Aprovado. Vamos ser secretário na leitura, projeto de lei 0995, 8695, que altera o município da Lei Orgânica do município de Boituva. Projeto de Lei 9/95, de 2 de março, acesso positivo da Lei Orgânica do município de Boituva. Sérgio Nunes de Souza, prefeito do município de Boituva, Estado de São Paulo, por atribuições legais e fundamento no artigo 88, inciso 2º da Lei Orgânica de Boituva, faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ele sanciona e promulga a seguinte lei, artigo 1º. O parágrafo único do artigo 156 da Lei Orgânica do município de Boituva passa a vigorar com a seguinte redação, abre aspas, artigo 156, parágrafo único. O prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os secretários, os diretores equivalentes, servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio, não poderão contratar com o município. Não se incluem nessa proibição os contratos cujas cláusulas sejam uniformes para todos os interessados. Artigo 2º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, em 2 de março, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Mensagem. O presente projeto de lei tem por finalidade excluir do corpo do parágrafo único do artigo 156 da Lei Orgânica do município proibição a pessoas ali relacionadas de contratar com o município, bem como estender tal exclusão ao prazo ali fixado 6 meses após tindas das respectivas funções. Entendemos que a inclusão de parentes, de agentes políticos e servidores municipais serve o princípio da igualdade de competição, bem como em muitos casos o próprio interesse público, pois os mesmos não devem ser injustamente penalizados pelo simples fato de, circunstancialmente, terem grau de parentesco com os mesmos. Depois do projeto de lei irá para as comissões competentes. Da Lei de Licitações de Contratos, número 8.666, de 21 de junho de 93, para as sessões 6 de março de 95, segue a assinatura dos membros da comissão.
na forma que especifica e da outra providência. Para a leitura do parecer. Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Boituva, por seus termos abaixo assinados e parecer favorável à aprovação do presente projeto de lei, tem uma situação irreversível que trará solução para o problema social e econômico, já que por liberalidade da administração passada, com a perdura por vários anos, referida área foi ocupada por moradores de Boituva que no passado ali construíram suas casas. Sala das sessões 6 de maio de 95 segue a assinatura dos membros da comissão. Tem projeto que conta discussão. Enquanto a maioria, os vereadores que concordaram permanecem sentados, que eles discordaram ter se levantado. Aprovado. Senhor secretário, agora esse presidente de lei 03 de 102 de 95 dispõe sobre a doação nova do loteamento do Parque Residencial Novo Mundo, na forma que especifica. Obrigado, Roberto. Então, dando sequência à leitura do parecer do projeto de lei. O projeto de lei 395 dispõe sobre a aprovação de lotes no loteamento Parque Residencial Novo Mundo. Parecer. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Boituva, por seus membros abaixo assinados, parecer favorável à aprovação do presente projeto de lei, o qual visa autorizar o Executivo a alienar imóveis que doados pela Lei 796/92, conforme cláusula 5ª do artigo 2º da mesma, retornar à municipalidade, estabelecendo dessa forma novos prazos para início e término nos casos específicos de lotes devolvidos, e revertido à municipalidade no loteamento do Parque Novo Mundo. Sala das sessões 6 de maio, segue a assinatura dos membros da comissão. Esse projeto se encontra em discussão. Encontra em votação. Vereadores que concordarem permanecer sentados, sem discordar em se levantar. Aprovado, sem primeira votação. Passo a mão, senhor secretário, para a leitura do projeto de lei 04/95 do 102 de 95, de direito de uso real do imóvel municipal à igreja que especifica. Parecer. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Boituva, por seus membros abaixo assinados, tem parecer favorável à aprovação do presente projeto de lei, em vista que o mesmo, na realidade, trata de transferência de uso de uma igreja para outra, já que revoga a Lei 122/91. Sala das sessões 6 de maio de 95, segue. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade antes da votação desse projeto, alientar a importância dele para a municipalidade, para a sociedade, parabenizar o nosso prefeito, Sérgio Nunes, pela sensibilidade que o nosso município continua tendo com a igreja evangélica, embora trate de uma transferência, né? Mas nós sabemos que uma das partes aqui presentes, o pastor Alfredo, que quero comentar também, deve ter participado ativamente da realização desse projeto, sabedor da compensação para a sua igreja, de alguma forma, né? Dentro do próprio município. Essa igreja, Missões Mundiais do Brasil, há vários anos ela está instalada na unidade, trabalhando com dificuldade, trabalhando com muito empenho do seu pastor Olívio, e eu gostaria que ficasse registrado a importância de projetos como esse para o município, visto que as igrejas evangélicas prestam uma ajuda muito grande ao município, mesmo trabalhando com as dificuldades que a maioria delas trabalha, como é o caso dessa igreja de Missões Mundiais, que está instalada, né, próximo ao Parque Santa Rita de Castro, e que sofre as
vicissitudes, as dificuldades que a maioria dos brasileiros sofrem, e, no entanto, continua trabalhando, procurando evangelizar e agora demonstrando, através desse projeto de lei do senhor prefeito, o interesse de aumentar, de ampliar, como uma obediência à própria Bíblia, onde o profeta Isaías, no capítulo 54, determina, pede que as igrejas aumentem, que se ampliem, que se firmem as suas cidades. Está, portanto, esse pastor dentro do mais autêntico espírito evangelístico, procurando ampliar o seu trabalho, ampliar a sua igreja. Né? Presto, assim, dessa forma, uma homenagem não apenas ao pastor Limpa, à igreja de missões mundiais do Brasil, com a sua simplicidade e humildade instalada naquele bairro, vem prestando um serviço relevante à sociedade. Cada vez que um cidadão entrar dentro dessa igreja ou das outras que estejam pregando a palavra de Deus, e ali está, certamente que a cidade terá um delinquente a menos, um doente a menos e alguém preocupado também com as causas sociais. Fica aqui minha palavra de aplauso a essa igreja e, em especial, ao prefeito e ao pastor Alfredo, da Igreja Assembleia de Deus, que foram os sucessionários desse importante projeto. Obrigado. Mais alguém? Coloco em primeira votação do projeto de lei 0455. Os vereadores que concordarem pela sessão, se discordarem, se levantarem. Aprovado. Passa a senhor secretário para a leitura do projeto de lei 0695, de 10 de 2 de 95, que identifica a área de imóveis descritos na lei municipal 710, Parecer. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara do Estado de Boituva, por seus membros abaixo assinados, é de parecer favorável ao presente projeto de lei, pois o mesmo está apenas alterando a área de imóveis de alienação pela Lei 710/91, com diminuição da área e necessária regularização perante o cartório competente. Para as sessões 6 de maio de 95, segue a assinatura dos membros da comissão. Esse projeto de lei 0695 se encontra em discussão. Se encontra em primeira votação. Vereadores que concordarem com a versão da, discordarem, que se levantar. Aprovado em primeira votação. Passo as mãos do senhor secretário para a leitura do parecer do projeto de lei 0795 de 2/85, que autoriza a aquisição de imóveis da outra providência. Referido projeto autoriza a aquisição de imóveis para a implantação de programa habitacional e industrial. Parecer. As comissões de Justiça e Redação e Finanças do Orçamento da Câmara Municipal de Boituva, em conjunto, pelos seus membros abaixo assinados, são de parecer favorável à aprovação do presente projeto de lei, tendo em vista o caráter social que o mesmo representa para o município, pois pretende, com a sua aprovação, possibilitar a implantação de área industrial e dar continuidade ao programa habitacional do município, cujos benefícios são inquestionáveis. Para as sessões 6 de maio de 95, segue a assinatura dos membros das comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. O projeto de lei 0795 se encontra em discussão. Eu, baseado no senhor vereador, senhor presidente, senhores que estão nos assistindo, inúmeras pessoas, talvez interessadas em ver o trabalho, assistir o trabalho do Executivo e do Legislativo, baseado na leitura da resposta do Executivo, eu não poderia deixar de ficar calado, deixar de falar alguma coisa e me colocar em posição também para dizer que a gente não está fazendo um requerimento simplesmente simbólico, sem sentido nenhum. Com referência ao projeto 795,
que agora que fez a leitura, tem outro projeto 295. Então, aqui eu fiz um requerimento pedindo, exigindo, para ter mais precauções um pouco, exigindo o parecer jurídico do executivo, em cima do parecer da comissão do vereador. Quer dizer, isso daí vem resguardar um pouco mais, vem trazer uma tranquilidade para a gente ter um pouco mais de confiança e votar o projeto. Porque nós somos vereadores, mas não temos direito, não temos também a obrigação, juridicamente, de entender todos os itens da lei. Então, baseado nisso daí, a gente pediu um pouco mais de resguardo, um pouco, principalmente da minha parte. Foi esse o motivo que eu fiz esse requerimento, que é o 1,95, o 2,95, o 3,95. Eu incluí todos juntos. São 8 projetos. Eram 8 projetos. 2 projetos passou. Um projeto que o orçado preciso esclarecer a todos que estão nos assistindo, o próprio prefeito que está aí. É uma beleza ele estar presente para saber que sentido que a gente está pronunciando algumas palavras, se é contra o prefeito, se é contra a Câmara, qualquer coisa assim. Então, com referência a outro projeto, que é um projeto também de regularizar por cartório de registro civil e tal, que não vamos mencionar o nome, não sei o número do projeto aí, que deveria passar, eram 8 projetos, deveria passar 3. São 5 projetos, eu fiz um requerimento exigindo um pouco mais de habilidade mesmo, um pouco mais de segurança mesmo, não por desconfiança em qualquer coisa que seja desconfiado, no executivo, em coisa. Então, a área, por exemplo, que são todos aí que pertencem à base de Senado, para mencionar mais certo, é uma área que tem vindo com a administração anterior. Eu até venho parabenizar, por que não? Eu não incluí todos, porque todos estavam em doação. Todos tinham um sentido. Quando se trata de atuar uma área, então não pode especificar uma nem outra. Eu não poderia falar dessa área da compra da área do Novo Mundo só, se é que a área da igreja, que é legal, que até uma área da igreja, é uma área que quase bem dizer está fazendo uma permuta. É uma área que ia construir, uma igreja ia construir e outra está tomando lugar. Então, eu estou por dentro disso daí. Então, mas como se tratava de uma área, a atuação de uma área, eu tinha que pôr toda ela no requerimento. Então, eu quero parabenizar até o prefeito e fazer com que vem várias administrações passando por aí e sabendo que lá para baixo do ginásio esporte existe um bloqueamento, com casa já todo feito com as suas custas, autorizado pelo prefeito, a administração anterior, não quero mencionar o nome. Então se tornava irregular. Isso daí tinha que ser regularizado. Um dia tinha que o custo quanto custar, o custo do cofre público, o quem quer que seja é obrigado a regularizar. E eu parabenizo o prefeito que ele está fazendo uma coisa legal. E está aqui também, estou requerendo o parecer jurídico. Por isso, por bem visto, que eu estou aí com a cópia, a resposta do prefeito, com as cópias todas, com o parecer jurídico do executivo e o parecer jurídico de acordo com o que pedia aqui. Eu não queria deixar, às vezes, que pode estar uma pessoa por trás e falar que eu entendi isso daqui, porque não me interessa doar área para ninguém. Eu sou contra isso daí. Pelo contrário, eu quero mencionar, pode um pouco, mas só quero falar 2 palavras. Eu comprei várias terras lá na minha região e era a parte ideal. Eu trabalhei numa safra de cana inteira, aliás, entreguei uma safra de cana, toda a economia daquela safra para fazer o quê? Regularizar. O próprio doutor Norberto está aí para regularizar. Gastei uma safra para regularizar. É tão bacana a gente regularizar uma coisa que está ilegal. E assim a situação de vocês, que está ilegal, parabéns ao prefeito de tomar essa iniciativa. E por que eu vou tomar uma posição que isso daí é ilegal, isso daí não pode ser? Nós não podemos dar sequência em erros do passado. Uma vez que a administração passada autorizou vocês a sentar lá, vocês investiram lá, hoje nós somos obrigados a fazer alguma coisa lá, a doar essa área, qualquer coisa assim, exigir alguma coisa de vocês, como estava no projeto ali 3 anos de carência,
Está aí 8 anos que a gente aqui, o próprio vereador João Felipe, mencionei que foi acrescentado no projeto. Então a gente está profundamente tendo conhecimento de todos os projetos que passam. Só que nada impede da gente pedir um pouco mais, de exigir um pouco mais. E esse foi o meu sentido de fazer com que fizesse esse requerimento. Então, na leitura do projeto, da resposta, no pronunciamento do próprio doutor João, dá a entender, assim, alguém olhando para a gente, que eu sou contra tudo isso daí. Então, eu quero só simplesmente, de minha parte, fica claro aqui a todos vocês, ao presidente, é uma posição minha, todos os projetos eu estou de acordo, porque, aliás, menos um, todos os projetos eu estou de acordo, porque tem um parecer jurídico, está fazendo aquilo que nós, a Câmara pediu, eu requeri, a Câmara aprovou, está fazendo, está obedecendo legalmente. Tem um projeto, que é esse projeto 795, que é uma... Eu não é que eu sou contra isso daí. Por uma questão da leitura, é tão comprida da resposta, no artigo tal lá, eu tenho por obrigação de estudar melhor e não vou pedir para ir para a comissão, porque a comissão já deu o parecer. E os demais vereadores que tomam a sua posição e votam em cima do projeto, eu vou votar contra esse projeto no sentido legal, Porque quando nós reunimos o Executivo, o requerimento meu foge um pouco, porque aqui no projeto não menciona a área especificamente que estava autorizando comprar. Mas verbalmente, em reunião com todos os vereadores, ficou bem claro aonde era essa área e quanto era essa área. Eu não quero esticar muito mais, mas o sentido meu de não votar nesse projeto, que é esse projeto 795, não é simplesmente porque é uma leitura, veio uma resposta hoje, agora para mim, eu tenho que estudar essa resposta, mas nada impede que vote, mas a opinião minha é essa. Eu fiz o requerimento baseado no depoimento, o melhor dizer, na explanação do próprio executivo, que ele está presente, que fez uma reunião com nós. Ele mencionou a área que era. Logicamente que eu, no requerimento, baseado no requerimento, que é baseado verbalmente com a reunião, e baseado como o projeto, ele foge um pouco. Mas independente disso, de ver a leitura, ver a explanação do próprio bacana, do próprio vereador Dr. João, né? Eu quero deixar bem claro, que parece que é esse o projeto. Então, todos os projetos, mesmo esse não com parecer jurídico, eu não vou obter de votar, eu não vou votar no projeto, simplesmente não é porque contra, eu não vou votar no projeto porque se recebesse uma resposta 2 dias antes, eu tinha uma decisão para tomar. Apesar de ter um parecer jurídico que me confio muito, o assessor jurídico da prefeitura e a comissão de vereadores que já deu o parecer. Independente de tudo isso daí, eu fico mais pelo lado verbal do projeto, que foge do meu requerimento, do que o lado que está escrito no projeto, que não tem nada a ver com o meu requerimento. É isso que eu queria dizer. Em nome da Comissão de Justiça e Geração, eu gostaria de dizer que esse projeto teve um parecer favorável dessa comissão, baseado na lei de licitação 8866 de 93, instituída pela 8883 de 94, no seu artigo 23, parágrafo 3º, diz o seguinte: a concorrência é a modalidade de licitação cabível qualquer que seja o valor do seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis. Mais algum lugar?
projeto 7/95, esse vereador aqui quer se manifestar no sentido de que ele vai votar com bastante tranquilidade. Gostaria de pedir também a aprovação por parte de todos os senhores vereadores, porque o referido projeto, na verdade, está solicitando uma autorização desse legislativo para aquisição de imóveis. Está bem claro que a aquisição será feita através de licitação, ou seja, de uma concorrência, tendo em vista o valor do mesmo. Mas é importante salientar, a nível de informação, de que o Executivo, na verdade, não precisaria ter encaminhado esse projeto solicitando autorização para a aquisição do imóvel, caso o Executivo desejasse fazer através de uma desapropriação. Nós temos bastante lembrança de que quando nós votamos no orçamento do município, nós autorizamos o Executivo a suplementar até 25% do referido orçamento. Salvo engano da minha parte, os 50 mil que hoje ele está sendo solicitado como suplementação no Código de Aquisição de Imóveis, ele estaria dentro desses 25% e, portanto, o Executivo poderia suplementar através desse decreto. No entanto, para que não se paire dúvida, certamente com relação aos quesitos que estão sendo questionados a nível do loteamento do Novo Mundo, o senhor prefeito certamente optou em fazer a compra por aquisição através de concorrência pública e não através da desapropriação. Portanto, no meu modo de ver, eu torno a ressaltar, vou votar com bastante tranquilidade, porque o projeto está tranquilamente dentro dos requisitos legais e constitucionais. Aquele projeto de lei 1795, inciso 2 da definição do órgão procedente, encontra em primeira votação. Os vereadores que concordarem de maneira sentada, concordarem que se levantar. Aprovado com o voto contrário, o vereador Senhor presidente, senhores vereadores, nós acabamos de votar em primeira votação 6 projetos de lei. Um deles que autoriza a doação de imóveis para uma firma, que já está no município. A outra, que revogando uma lei, autoriza a cessão de uso para uma igreja. E a outra que retifica uma área já objeto de uma lei anterior. Mas nós temos 3 projetos que foram votados em primeira votação, e tenho certeza que será votado em segunda, dos quais eu gostaria de fazer uma manifestação que contraria muito aquilo que a gente tem ouvido pela nossa cidade. Nós, como vereadores que participamos da última administração, e eu digo participamos porque confesso que tenho orgulho de ter sido vereador com o prefeito Edson Marcus, como me sinto também bastante à vontade na atual legislatura com o prefeito Sérgio Nunes. E o que a gente tem ouvido falar muito desde as últimas eleições é de que o loteamento popular denominado Parque Novo Mundo foi, na verdade, uma grande cartada política, onde, através daquele loteamento, nós, então, estaríamos ganhando a admiração da população e, com isso, ganhamos a eleição. Parece até uma rima, mas, na verdade, é isso que a gente escuta por aí. Infelizmente, as pessoas que fazem essas críticas com relação ao loteamento popular Novo Mundo são pessoas que, por capricho ou quem sabe por comodismo, não frequentam, não visitam aquelas famílias que hoje vivem e residem na sua própria casa, não importa se está já só na laje, se está com o telhado pronto, mas não visitam essas pessoas e não sentem, então, através delas, aquela manifestação de quanto foi importante na vida daquela família aquilo que nós fizemos. Então o pessoal diz que tudo isso não passou de uma grande demagogia, de uma grande tacada política. Eu confesso que tenho certeza que esse é o pensamento de todos nós vereadores, como também do senhor prefeito municipal, de que nós poderíamos, depois, quem sabe, aí de 20, 30 anos que existe a Vila São Vicente de Paula, nós poderíamos, assim,
deixar para regularizar a situação desse pessoal 6 meses antes das eleições. Eu tenho certeza de que, para os olhos dessas pessoas, nós estaríamos mais uma vez fazendo uma grande sacada política. Ô, Antônio Carlos, de fato aquilo lá está muito bonito. Foi ou não foi, está no parabéns. Está muito bom aquilo. Está bonito, sim. Obrigado. Com relação ao projeto de lei número 3/95, que trata da redistribuição dos lotes que foram devolvidos no Parque Residencial Novo Mundo, eu torno a insistir. É um projeto que, se nós tivéssemos na época da eleição, certamente aqui deve ser 40 e poucos lotes, nós teríamos mais 40 famílias do nosso lado. E com relação ao projeto de lei 7/95, que autoriza a aquisição de imóvel, certamente vai sair notícia por aí dizendo que nós já estamos preparando o caminho para as próximas eleições. Mas eu confesso aos senhores, e tenho dito isso para as pessoas com quem eu tenho oportunidade de conversar, de que se nós estivéssemos querendo fazer do Novo Mundo uma opção para a gente ganhar a eleição, nós teríamos ganho a eleição através dele e teríamos largado aquele povo lá sem a mínima infraestrutura, sem as condições de vida que existem lá hoje. Mas ao contrário do que essas pessoas dizem, porque certamente em suas casas tem piscina, carro de último tipo, certamente não vão querer sujar o carro e ir até aquele loteamento e ver as famílias que ali moram. Então eu tenho certeza de que, da mesma forma que nós vereadores votamos a lei que autoriza a implantação do loteamento popular em Boituva, nós nos devemos sentir nesse momento bastante recompensados e agradecidos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de poder servir essa população. Não aquela população que fica nas ruas dizendo simplesmente, através de críticas, o que nós, vereadores, o que o Executivo está fazendo, mas principalmente aquelas pessoas que no dia a dia, com suor, com sacrifício, e isso a gente sente indo lá no Novo Mundo, quando a gente vê a alegria da pessoa dizer para a gente, essa semana eu consegui colocar uma janela. Se Deus quiser, a semana que vem eu vou conseguir pôr uma porta, e se Deus quiser ainda, até o mês que vem, eu vou pôr uma laje e vou mudar aqui para cima. Eu só peço a Deus que Ele continue nos iluminando, para que a gente possa realmente, com bastante discernimento, votar projetos como esse, e principalmente fazer com que essas críticas destrutivas sejam um motivo para que a gente realmente reforce a nossa disposição e, sem pensar em eleição, a gente trabalhe todos os dias do ano em prol da população do nosso município. Obrigado. Então, haja visto, falar depois do que o Nogueira falou, praticamente não deu olhada. Solicitaria o senhor que colocasse esses projetos em votação, em segunda votação, ou seja, projetos extraordinários, haja visto uma grande importância que eles têm, não só para nós, mas para o povo de uma maneira geral. Todos os vereadores do Carlos falou, acho que ele deve estar certo, porque ele pensou o que o povo pensa. O que alguém anda criticando, o que alguém anda falando, isso não é o meu feitio. O que eu me coloco dentro de mim, como vereador, como representante também, eu tenho a minha particularidade, independentemente de vereador, independentemente de prefeito e tal. Eu tenho a minha particularidade para dar uma opinião minha. O que eu queria simplesmente colocar é o seguinte: eu acredito que nesse novo mundo foi feito muito e tem muito mais a fazer. O meu pensamento, que foi feito muito e tem muito mais a fazer, eu penso, está aqui o legislativo e está aí o executivo. Talvez vou ser criticado na forma de ter essa posição. Mas eu acho que nós devemos complementar melhor, tem muito mais a fazer lá, eu quero dizer isso aí. Tem muitas o que mais a fazer, porque aqui não tem nenhum lá no Novo Mundo. Eu já conversei com muitos deles, precisam ter recursos. Então, se uma vez que nós, colocação minha, ponto de vista meu, se uma vez que nós temos verba
para investir em mais uma área, para expandir mais o loteamento, nós deveríamos primeiro cumprimentar o que está feito. É o ponto de vista meu. Eu tenho a minha colocação. Os dedos na mão não são iguais, porque não é perfeito, é perfeito e não são iguais. O pensamento meu não são iguais. Eu penso assim, por que não? Quem prova aqui, para o vereador que prova aqui, que lá está perfeito 100%. Vocês não vão falar isso aí porque eu provo que não. Quer dizer, tem algumas coisas ainda para fazer que não chegou ainda a oportunidade do prefeito chegar lá e fazer. E é um ponto de vista meu é esse. É um ponto de vista meu, desde a colocação minha, não fica em vão. Em vez de nós comprar mais área, nós devemos investir na área comprada e complementar e deixar pronto naquilo que o pessoal popular que está lá deseja. Mais para mergulhar melhor na chuva. E tem muita coisa feita, por que não? Mas tem muita coisa a desejar fazer. Presidente, obviamente que nós respeitamos a posição do vereador Júlio, nosso colega, e não obstante nós não concordarmos, né, com o teor da sua fala, a possibilidade de poder atender famílias carentes, famílias necessitadas, dentro do município, muitas vezes se apresenta muito mais ao próprio executivo do que até ao legislativo. A possibilidade de se entregar, ainda que em precárias condições, o terreno, as condições de construir uma pequena casa, como muito bem explanou o colega vereador Nogueira, colocando, quer que seja uma janela hoje, uma porta hoje, uma janela amanhã, isso já é muito devido à necessidade tremenda que a população tem da habitação. Querer hoje que o executivo ou o legislativo fizesse casas primeiro tipo seria desejar muito. E ao nosso modo de ver, o que se tem feito parte no mundo é um exemplo não apenas para o legislativo, para a cidade, como para outros municípios. Quem tem a oportunidade de caminhar, de andar por outros lugares, sabe muito bem valorizar o tanto que está sendo feito ali. E a possibilidade de adquirir um outro pedaço de terra e atender o remanescente, estive muito próximo e quero deixar registrado que a minha maior alegria, eu estou em final de carreira política nessa cidade, como todo mundo sabe, mas vou levar para onde eu for a minha maior alegria, a maior felicidade do meu trabalho, quer como vereador, quer como presidente da Câmara, como secretário, foi sem sombra de dúvida ver os olhos brilhando daquelas pessoas adquirindo o seu pedacinho de terra, o esforço concentrado do legislativo e do executivo para atender aquelas pessoas que estavam tão necessitadas. Se não houvesse hoje aquele loteamento, certamente, senhor, certamente essas pessoas estariam na rua, estariam na praça, a coisa seria assumida uma proporção que nós, vereadores, não iríamos suportar e nem mesmo o executivo iria suportar. Portanto, é importante declarar isso, é importante deixar muito claro minha posição, e eu repito, respeitando o meu colega, vereador Getúlio, mas corroborando aquilo que já disseram os outros colegas, é de vital importância que o município tenha a sensibilidade de atender, na medida do possível, a essas reivindicações da população no que diz respeito à habitação. Boituva é, hoje, uma cidade, poderíamos dizer sem exagero, exemplar nesse sentido. E uma das coisas que faz com que ela seja
é, sem sombra de dúvida, esse loteamento do Parque Novo Mundo, que rendeu para nós muita dor de cabeça na época, muita tristeza, mas a alegria de poder ter pago um preço alto para ver famílias felizes, famílias contentes. Posso dizer, como muita gente sabe, posso dizer isento, porque eu não vou desfrutar politicamente daquilo que foi feito. E quando fizemos, nós não fizemos pensando nisso. A prova aí está. Não é? A população feliz e que a nossa cidade, quer dizer, a realização política, executivo, legislativo, possa ter sempre essa sensibilidade. E que os senhores vereadores continuem tendo a hombridade, como tem sido até agora, e a coragem de enfrentar o que quer que seja, para dar um pedacinho que seja para aqueles menos validos, aqueles que têm necessidade, precisam, dependem do poder público e que, infelizmente, no país quase inteiro não encontram ressonância em lugar algum. Nós nos unimos, Deus nos ajudou, foi possível fazer isso, deu dor de cabeça, tivemos muitas dores de cabeça, alguns dos colegas têm enfrentado ainda muito mais nos dias atuais, mas, sem sombra de dúvida, vai valer a pena poder encontrar alguém, uma família, em outro lugar, algum dia, em algum lugar. Posso dizer, fui beneficiado pela coragem, pelo desempenho do trabalho. Os vereadores fizeram naquela oportunidade o que devia ser feito. Saímos da prancheta, saímos dos projetos e fomos para a prática, ao lado do prefeito dinâmico, que queria fazer, que desejava fazer. Nós sabemos o quanto isso custou, mas seja para a glória de Deus e que Ele recompense aqueles que lutaram por isso e também aqueles que criticam. Deus sabe o que faz. O importante é que tenhamos a consciência de ter feito o melhor por alguém que espera da gente durante 4 anos e se faça alguma coisa por ele. É o que eu tive que dizer, Deus. Colocar em votação o pedido do vereador João Correia, passando uma sessão extraordinária para votarmos segundo a votação desse projeto já aprovado no primeiro. Os vereadores que concordaram com o resultado, se discordarem, se levantar. Aprovado. Imediatamente após faremos a sessão extraordinária. Se pudesse cortar o bloco. Coloca em discussão, projeto de lei 01/95, de 7/2/95, que autoriza a doação de imóveis para a firma que especifica. Projeto de lei 02/95, de 7/2/95, que dispõe sobre doação de lotes, no loteamento, dilação de terra de guarda, na forma que especifica da outras providências. Projeto de lei 03/95, de 7/2/95, que dispõe sobre doação de lotes, no loteamento, Parque Residencial Novo Mundo, na forma que especifica da outra providência. Eu coloquei em discussão o projeto. Projeto 04/95, de 7/2/95, que pede direito de uso real do imóvel municipal para a igreja que especifica. Projeto 06/95, de 10/2/95, que retifica a área de imóvel inscrita na lei municipal 710/91. E o projeto de lei número 7/95, de 15/2/95, que autoriza a aquisição de imóveis da outras providências. Todos eles estão em discussão. Segunda discussão. Eu acho, eu fazer uma colocação, eu acho que for atender o pedido do nosso vereador, eu descartava, por exemplo, acho que todo ano eu penso no executivo. Por em bloco todo, como é que fica a minha posição? Por favor, Vamos encontrar o projeto eu acho que deveria deixar a parte daquele e o demais em bloco. posiciona contrária apenas a projeto 100. Isso não tem nada e os outros demais irão
Todos os em voto. Posição. Está em votação os referidos projetos mencionados. Com coordenação de todos os vereadores que serão ali sentados, e se os que discordarem, não se levantar. Somente o voto do vereador de coordenador do número 7 e 95. Aprovado em segunda votação. Agora, vereador. Nada mais além, sobre as vidas, Deus, a cara enterrada,